Olá, tudo bem? Estamos de volta com o nosso projeto Atitude, num formato um pouquinho diferente para você, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre o poder das palavras, falar um pouquinho sobre PNL. É isso, Ademir? Isso aí, Edson. Boa noite, pessoal, tudo bom? Mais uma vez a gente está aqui juntos, dessa vez fazendo uma coisa um pouquinho diferente, como o Edson disse, porque a gente quer apresentar para vocês aquilo que a gente comete de errado no dia a dia. Veja bem, a gente fala tanta coisa, tantas palavras, e não se dá conta do poder que essas palavras têm no nosso ambiente. Então, se você realmente quer saber o poder que tem cada palavra que você profere no dia a dia, fica com a gente. E ainda hoje... Opa, desculpa, Dani, mas assim, ainda hoje nós vamos falar também sobre o desapego, né? Porque existe muita dúvida das pessoas sobre desapego. O que é desapego? Não ligar para nada, enfim, vamos falar sobre isso também, né? Exatamente, porque faz parte, inclusive, desse contexto todo aí, né? Exatamente. Porque quando tu te apega a uma palavra, tu também sofre com esse tipo de apego. Então faz assim, já curte o vídeo desde já e já compartilha com os amigos que hoje vai ser muito legal. Exato. Pronto, gente. Agora nós vamos falar sobre o que tu tá falando no teu dia a dia que pode estar te prejudicando. Por exemplo, eu vou começar com uma palavra que o Edson pode muito bem definir para vocês, porque ele tem já alguns subsídios sobre isso. Uma palavra que se usa muito, o dia todo, é muito difícil. Essa palavra difícil, Edson, é complicada, não é verdade? Na verdade, a palavra difícil, né, é uma expressão bloqueadora, ela paralisa, né? Ela retira toda a energia da ação. O é difícil. Quando você fala isso é difícil, você está tirando qualquer possibilidade de realização daquilo. Se você falar, não, matemática para mim é difícil, esqueça, porque na verdade a matemática para você está bloqueada, porque você usou esse tipo de palavra, né? Ou vender para o vendedor, né? Eu venho da área de vendas, né? O vendedor fala, não, vender esse produto é muito difícil. Ou vender para aquele tipo de cliente é muito difícil, né? Então, é o tipo de palavra que ela acaba bloqueando realmente no cérebro. A gente não é nada esotérico, não é nada fora do padrão. Na verdade, ela bloqueia o cérebro, ela bloqueia, através das nossas experiências anteriores, né? Ela bloqueia no cérebro. Isso é pura PNL. Bloqueia no cérebro. Quando você fala que é difícil, aquilo se torna praticamente impossível para você. Então... a gente até comentou isso em vídeos anteriores, né, justamente desse comando. Toda vez que eu dou um comando consciente, esse comando vai ser impresso no meu subconsciente. Impresso no subconsciente. Então, quando ele é impresso, né, e eu coloco sentimento nisso, o que acontece? Ele se realiza, ele se materializa. Então, imagina isso se materializando na minha vida. Tudo passa a ter dificuldade no meu dia a dia. Exatamente. Tudo vai ser difícil, não é só aquele propósito. Como tu disseste, se a pessoa fala que estudar matemática é difícil, ela não vai nunca conseguir realizar um estudo aprimorado de matemática. Por quê? Porque ela já determinou que é difícil. Exato. Entendeu? Então o cérebro vai trabalhar para que sempre haja dificuldade no aprendizado dela com relação a isso, por causa dessa afirmação. E veja bem que dentro da física quântica isso também tem uma explicação bem interessante, que é a parte energética. Porque quando eu formato qualquer tipo de palavra ou de frase, eu tenho ali naquele formato um processo energético.
certo? E esse processo energético modifica o ambiente onde eu estou completamente. E aí entra a história de modificar o meu humor, modificar o ambiente onde eu estou, modificar o humor das pessoas que estão ao meu redor, tudo isso. Mais alguma palavra interessante? Não, na verdade eu queria dar a solução para essa, né? Quando a pessoa precisa falar que algo é difícil, né? Antes ela falar que algo é difícil, ela trocar, ela já troca, antes mesmo dela elaborar a frase dela, ela troca por um é desafiador ou desafiante, porque daí o desafio não quer dizer que seja difícil, mas é desafiador. Aquilo vai exigir mais de mim, vai exigir mais esforço, e também, quando exige mais esforço, a recompensa, automaticamente o cérebro pensa, exigiu mais esforço, a recompensa é maior. Então ele faz de tudo para realizar aquela tarefa, né? Então, trocar, né? Quando fala, não, isso é difícil, não, fala, isso é desafiador. Eu tive uma reunião essa semana que, na verdade, exigiu que a gente usasse essa palavra, ela foi muito bem recebida. É muito mais desafiador esse tipo de ação que a gente vai tomar, então acaba sendo muito melhor recebido pelas pessoas do que você falar que é difícil. Porque normalmente aquele que aceita um desafio, ele nos mostra uma força de vontade, nos mostra uma determinação. Mas quando a pessoa fala que é difícil fazer alguma coisa, a gente já percebe uma certa insegurança. E a gente também vai ficar inseguro de entregar um trabalho para a pessoa que acha esse trabalho difícil. Então, vocês vejam que é um problema que pode se resolver simplesmente mudando a forma de se falar da situação. Então, a partir de hoje, em vez de falar a palavra é difícil, vamos substituí-la pela palavra isso é desafiador. E pronto, e está resolvido. Está resolvido. E aí, gente, para que vocês entendam isso de verdade, comecem a prestar atenção no que fala no dia a dia e façam as substituições. E aí vocês vão ver o quanto isso vai gerar uma energia diferente no processo diário de vocês. Outra palavra que é muito interessante sobre esse mesmo aspecto é atentar. Quando, para os que curtem a Guerra nas Estrelas, por exemplo, tem uma célebre frase do não existe tentar, existe conseguir ou não conseguir. O tentar não existe, né? Então, quando a gente fala, eu vou tentar, automaticamente a gente está dando comando para o cérebro que aquilo é impossível. E quem está ouvindo, se a pessoa pede alguma coisa para você e fala, eu vou tentar, a pessoa já entende que aquilo lá não vai ser realizado, né? É muito legal também o uso dessa palavra, e a gente pode trocar simplesmente por experimentar, né? Se a gente falar, eu vou experimentar, se alguma pessoa te pedir alguma coisa para você fazer, que você acredita que não seja tão fácil, vamos dizer assim, que você tem que dizer que vai tentar, talvez falar, não, vou experimentar, porque o experimentar te dá a sensação para outra pessoa de que você vai realmente fazer, né? Eu experimentar. Que tu tem interesse. Tem interesse naquilo. Eu li alguma coisa falando sobre tentar também, que tentar seria o princípio do fracasso. Que normalmente quem vai tentar não realiza. Aquele que realiza, mesmo que seja um experimento, mas ele vai até o fim para entender o experimento. Então esse é o detalhe importante. Agora, uma tentativa, normalmente a pessoa não chega ao fim da tentativa. Ela tentou uma vez, não deu certo, tentou duas, não deu certo, ela não faz a terceira. Porque para ela era tentar. Agora, o experimento é diferente. O experimento, ele pode fazer um experimento, ele tem um resultado, não é o resultado que ele queria, ele faz outro experimento, ele tem outro resultado. Ainda não é o que ele queria, ele vai fazer um terceiro, um quarto, um quinto, até chegar no resultado que ele gostaria de ter. Na verdade, em alguns vídeos passados você já havia tocado, inclusive, nesse assunto. Que são experiências, né? Você vai fazendo experiências. Experiência. A própria vida é uma experiência, né? Isso eu sempre digo para a maioria das pessoas. E quando a gente encara um dia a dia como uma experiência,
Porque no dia a dia a gente acaba se apegando a conceitos que tornam o dia igual. Então tu acaba realmente vivendo uma situação, às vezes por anos, acreditando que está vivendo a mesma situação todos os dias, pelos apegos, simplesmente pelos apegos, apegos a determinados conceitos. Então eu tenho que agir assim, porque eu sou reconhecido pela sociedade desse jeito, eu não posso mudar o meu jeito de agir. Esse é um apego, muito sério por sinal, né? O que faz com que as pessoas aceitem determinados domínios, determinados escravidões, sofrimentos durante a vida, justamente porque elas não querem sair daquele padrão. Uhum. Então, a pessoa se apega, por exemplo, eu sou um bom pai ou eu sou um mau pai, né? Qualquer um dos dois lados que ele se apegar, ele está tendo um prejuízo muito grande, porque ele vai estar em sofrimento para poder manter aquela personalidade que ele cria a partir do conceito que vem da sociedade, do conceito externo, ok? Então, o próprio conceito de bom e ruim também gera apego, né? Porque se tu te apega ao bem, significa que existe o ruim para ti. Se tu te apega ao ruim, também significa que existe a existência do bem. Então, essa significativa dual é que nos faz sofredores. O tempo inteiro a gente fica, já falamos nisso também, a gente fica saindo, correndo, fugindo da dor, né, em busca do prazer, o tempo todo. Então, sempre, sempre, sempre dentro da dualidade. E aí, mais adiante, eu vou dar para vocês o caminho do meio. Como fazer para realmente conseguir andar no dia a dia sem esse formato que te deixe preso a uma constância. Então, à medida que o nosso trabalho for avançando hoje, eu vou falando para vocês. Porque tem que ser num passo a passo, realmente, né? Perfeito. Não pode ser... As coisas não podem ser feitas todas de um jeito. Se tu quer encher um copo com algo novo, em primeiro lugar, esse copo tem que estar vazio. E se ele estiver cheio com outra coisa, eu não consigo botar nada ali dentro. Esse é o princípio. Uhum. Né? O esvaziamento é o princípio do desapego. Né? Exatamente. Aí você falou, inclusive, se você quer, né? Que já parte para uma outra palavra que é muito interessante. As pessoas usam muito eu gostaria de, ou eu queria determinada coisa. O gostaria, sim, ou queria, né? Ou eu gostaria, ou eu queria, são extremamente sem ação, né? Elas não te remetem a nada. E, às vezes, para ser um pouquinho mais doce com as pessoas, ou com o nosso linguajar, né? A gente acaba pedindo para eu gostaria que você fizesse isso, ou eu queria que você fizesse isso. Eu até brinco com os meus filhos, principalmente, você não quer mais por quê? Sabe, pai, eu queria tanto isso. Eu falo, mas você não quer mais por quê? Né? Porque são palavras extremamente limitantes. Porque, na verdade, você não quer aquilo, você não gosta daquilo, né? Então, usar primordialmente o eu gosto ou eu quero, né? Porque realmente faz parte, o teu cérebro vai interpretar aquilo como realmente você gosta daquilo e você quer aquilo. Gostaria, sim, eu queria, não. Ele não entende isso. Ele até entende, mas nesse formato, né? Formato de passado, então não é mais uma coisa do momento presente. Eu gostava, né? E remete também a impossibilidade da conquista. Quer dizer, está muito longe de mim. É uma coisa que eu não posso alcançar. Eu gostaria de ter aquilo, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Quando eu faço essa afirmação, isso determina já, eu nunca vou ter isso. Nunca vou ter. Pode ter certeza do que eu estou dizendo.
Então, essa palavra é uma palavra que faz com que a pessoa fique presa realmente no fracasso. Exato. Na carência, na escassez. Eu gostaria. Né? Porque aí tu não tem uma meta. Tu não tá te desafiando. Tu simplesmente tá te jogando na situação. Tu pode estar numa situação, por exemplo, em que, digamos, tu tenha pouco dinheiro na tua mão e o que, vamos usar a palavra, o que tu gostaria de ter, o teu dinheiro não alcança naquele momento. Mas não esqueçam que o momento que tu está vivenciando é justamente o momento de alavanca para o teu crescimento. Tudo o que está acontecendo nesse momento na tua vida é para te tornar melhor, nunca pior. Entenda isso. Então, se eu não uso esta palavra, eu potencializo o meu crescimento. Quando eu digo, eu vou mudar, eu quero tal coisa. Pronto, determinei. Aí o universo, o meu cérebro vai fazer de tudo para que isso aconteça. E aí entra aquela outra parte importante que é, não te preocupa como é que isso vai acontecer. Não racionalize, esquece. Aprende apenas a usar as palavras certas. É isso, eu quero. Eu determino. E acabou. Exato. E acontece. Acontece. A gente sabe, tu também sabe muito bem, pelas experiências que a gente já teve na vida. Tanto positivo como negativo. Tanto positivo quanto negativo. E eu posso te dizer assim que num determinado período da minha vida muito mais negativo, pelo uso errado das palavras. Também. Pelas crenças, né? Pelas crenças, pela cultura nossa, que é uma cultura muito negativa nesse sentido. Né? A ponto de eu lembrar de uma vez estar lendo um livro de autoajuda, eu não lembro bem se era Pensa e Enriqueça, que tem esse livro. Eu acho que era esse livro, ou era um outro do Og Mandino, o maior vendedor do mundo. Eu me lembro que eu estava com esse livro na mão e fui mostrar para uns colegas. E os colegas olharam meu livro e disseram assim, pô, bicho, se pensar em enriquecesse, a gente já era rico. Tá perdendo teu tempo lendo isso aí. É óbvio que tu perde o teu tempo lendo se tu apenas lê. Agora, se tu lê e pratica, tu vai ter resultados. Mas aí entra outra coisa, e tu há de concordar comigo, que nós podemos dizer assim que 99% das pessoas que leem alguma coisa põem em prática. 10%, 5% talvez põe em prática. Sim. O restante lê. Lê para comentar o livro, para fazer parte de uma sociedade que lê, enfim. Né? Mas não pratica. Na verdade foi até por isso o nome do projeto, né? Que era o Atitude, que não é simplesmente passar informações, mas colocá-las em prática. Né? Exato. É isso que a gente tem feito, e eu tenho batido bastante nessa tecla, nós temos batido, que, gente, pegue o mínimo possível, mas o mínimo que você tem no seu dia a dia, de teoria, e ponha em prática, para ver isso funcionar. Porque de nada adianta, por exemplo, a gente está aqui, estamos aqui com o maior prazer, com a maior disponibilidade, conversando com vocês, mas se tu achar super bom isso tudo, mas não mudar o teu jeito de falar, por exemplo, não começar a excluir do teu vocabulário essas palavras que a gente está te passando, não vai fazer efeito nenhum. Quer dizer, tu pode até falar muito bem dos personagens do vídeo, tu pode falar muito bem do tema do vídeo, mas a tua vida não vai mudar.
E isso não nos interessa. De verdade, gente, isso não é o interesse do nosso trabalho. Aí você falou, inclusive, uma palavra que ela é mágica, ela apaga. Você falou uma palavra mágica, que ela apaga, o mas, né? O mas, ela apaga o que você falou anteriormente. Ela ressalta o que você falou depois dela. Então ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. É uma palavra dual, o mas. Inclusive quando a gente vai criticar uma pessoa, por exemplo, né? A gente prefere começar ali pelo, olha, seu trabalho é excelente, você mas você precisa acaba com tudo que você falou, porque justamente esse mas que você falou, e a pessoa vai guardar aquilo. E nós, como educadores de filhos, principalmente, a gente tem que estar sempre esperto com essa parte, porque geralmente a gente consegue incutir na cabeça dos filhos justamente a parte negativa, que a gente deixa para falar a parte negativa para eles no depois do mas. Então ela pode ser usada de forma positiva também, que é justamente você reforçar as qualidades negativas anteriormente e jogar as qualidades positivas depois. Então, olha, eu sinto que você tem tido dificuldade com isso, mas, em contrapartida, eu te acho uma pessoa sensacional, incrível, e que você pode realmente melhorar nessa questão. Então, você consegue posicionar de uma forma positiva, simplesmente mudando as palavras, o depois e o antes do mas. Essa palavra é mágica, o mas é muito legal. Não, tem a história também, quando as pessoas estão conversando, né? Então a pessoa fala alguma coisa, então, e aí tu diz assim, não, concordo plenamente contigo, mas... Não concordou com nada, né? Pronto! Acabou, quer dizer, aquela simpatia que tu estava angariando da pessoa, naquele momento que tu diz o mas, já quebrou, já vira um gelo aquilo ali, né? Então, é bem isso, tem uma razão. Que vejam o que simples palavrinhas podem transformar no nosso dia a dia. E aí está o poder da PNL, né? Justamente a PNL é esse domínio, tu saber colocar a palavra na hora certa, entendeu? Porque essa palavra na hora certa é o abracadabra, quer dizer, é a palavra mágica, ela que vai abrir portas ou vai fechar, tanto faz. Mas é o emprego dessa palavra que a gente usa no dia a dia. Então, eu acho de suma importância, se a gente realmente quer ter realizações na nossa existência, a gente conhecer, se sentir como eu falo as coisas, de que maneira eu estou falando, o que eu estou falando, né? Porque às vezes tu acha que tu está sendo certo nas coisas que tu está falando, mas esse teu certo está causando uma série de desconforto para as pessoas que estão ao teu redor. E aí isso vai criar também problemas para o teu dia a dia. Problemas do teu relacionamento, problemas do teu trabalho, vários tipos de problemas. Justamente porque tu não sabe como empregar uma determinada palavra. Agora, a parte boa disso tudo é que dá para treinar, né? Dá para treinar. A boa notícia é que treina-se e consegue-se fazer com maestria o uso das palavras também. Por exemplo, a palavra nunca e jamais não deveriam ser usadas em hipótese alguma, né? O jamais, na verdade, né, não deve ser usado em hipótese alguma, porque ela delimita realmente o teu conhecimento, a tua ação, ela limita. Jamais, tanto quando você vai falar alguma coisa que você não gostaria de tê-la negativamente, jamais acontecerá isso de ruim, na verdade, ela limita aquela situação e amplifica o poder do que você vai falar depois, na verdade, né? O jamais ele é uma palavra perigosa, né? Elas restringem a realidade. E te fazem prometer, às vezes, o que tu não pode cumprir.
Aham. Ela te coloca nessa saia justa, né? De te deixar, quando tu diz uma dessas palavras, tu tem que falar, vai ter que falar alguma coisa que tu vai ser obrigado a cumprir. Porque jamais faça isso novamente, ou jamais diga isso novamente, te coloca numa posição de guardião. Exato. Quer dizer, é limitador? É extremamente escravizante. Até porque, nesse momento, tu duvida de todo o universo. Tu duvida das possibilidades, das infinitas possibilidades do universo de transformação. A mudança é constante. Então não existe absolutamente nada que não possa ser mudado. Por isso, palavras que limitam não deveriam nem fazer parte do nosso vocabulário, né? Uhum. Então, mais uma palavrinha aí, gente, vão anotando. Acho que seria interessante vocês estarem anotando essas palavras aí. Depois a gente pode até fazer um glossáriozinho para vocês, mas anotem. Anotem, depois perguntem para a gente novamente e vão exercitando. E aí, Edson, teria sim uma palavra que quando eu vou falar jamais eu pudesse mudar, trocar isso, pensar noutra forma de falar? O provável, né? Talvez, né? Provavelmente, alguma coisa. A gente consegue mudar a possibilidade, né? E mudar a questão da frase mesmo, né? É como o uso do não, né? Que o cérebro não consegue entender o não, a não ser que seja simples isso, né? Você vai falar, não pense em determinada coisa, né? Não pense num gatinho lindo. Pronto, né? Pensou no gatinho, né? Então, quando a gente fala o não, o cérebro ele vai interpretar como sim, a não ser em frases bem simples, como aquela não quero, não gosto. Aí o cérebro entende que você não quer, não gosta, né? O cérebro vai entender aquilo, você não quer, não gosta. Simples, faz assim. Agora, o não pense em determinada coisa, não faça isso. O cérebro vai entender. Por isso que é simples a questão da oração, né? Por que a gente pede o que a gente visualiza o que gostaria e não o que não gostaria? Porque visualizar o que não gostaria, o cérebro está se enchendo com aquilo do que a pessoa não quer e vai realizar aquilo, que ele entende que a pessoa está querendo aquilo. Então a pessoa visualiza o que ela quer, que ele vai entender que ela quer aquilo. Agora, a única possibilidade de usar é o não gosto e o não quero, simples, sem complementar essa frase, na verdade. É a única maneira de dar. Pois é, mas aí fica estranho. Bom, se tu me diz alguma coisa, eu digo, não quero. É isso. Exato. Tá. É só assim. Agora, se eu digo assim, não quero chegar atrasado, me lasquei, porque eu vou chegar atrasado. Vai chegar atrasado. Então, quando eu adjetivo a frase, né? Exatamente. Quando eu coloco um adjetivo, pronto, aí a frase realmente. Agora, numa resposta, ele fica bem. Eu consigo dar uma resposta, na verdade. Então, tu me pergunta, tu gosta de vermelho? Não gosto. Então, não gosto, acabou. Né? Então, eu penso que só mesmo numa resposta é que cabe bem. Só em resposta. Só numa resposta. Porque em qualquer afirmação que tu negar a afirmação, ela é positiva. Você vai ter que adjetivar, né? Você vai ter que adjetivar. Sempre tu vai positivada. E aí não adianta. Porque o cérebro vai interpretar dessa maneira e ele vai agir de forma que tu fique, que ele faça com que tu te sinta bem com aquilo. Essa é a proposta, né? A proposta do nosso cérebro, a proposta do universo é que a gente esteja sempre em harmonia com o espaço criado, né? Mais alguma palavra interessante aí? Eu acho que assim, até para a gente finalizar esse leque de palavras mágicas, que a gente hoje passou algumas palavras mais, tem muito mais, na verdade, né? Sim. É muito mais complexa a PNL do que isso que a gente está falando. Isso
é um sim, tira-gosto tira-gosto, PNL, é verdade. né? Na verdade, mas, por exemplo, ainda, a palavra ainda é uma palavra super mágica, né? Porque se a gente fala, não, por exemplo, eu não tenho carro, então você está afirmando que você não tem, você não terá e tudo mais. Ou então, se você simplesmente juntar uma palavrinha ali, né, eu ainda não tenho, ele está te abrindo todas as possibilidades, né? Então, eu ainda não tenho a minha casa, eu ainda não tenho determinada coisa que eu quero ter, quase que eu falhei aqui na minha comunicação, eu falei, eu gostaria de ter, mas uma coisa que eu gosto ou que eu quero ter. Então, é justamente aí que fixa o ponto do cérebro, né? Então, ainda não tem, mas terá. Então, essa ainda é super mágica. Essa eu acho que as pessoas podem usá-las mais na sua comunicação. Eu costumo usar bastante o ainda, porque ela não limita nada. Sim. É simplesmente nesse momento. É só agora. Não existe uma falta, entre aspas, mas é neste momento, é pontual. Lá na frente ela existe. Né? Sim. É justamente aquela carência pontual, né, momentânea, né, como eu falei antes, que te dá a possibilidade de alavancar. Exato. Então, quando tu coloca o ainda, isso te abre horizontes, faz com que tu enxergue realmente N possibilidades. E tu não fica preso àquele momento ali. Então, por isso que o momento sempre serve para que a gente se lance no futuro. Todo momento é importante. É importantíssimo que a gente se dê conta disso, se perceba no momento, se perceba nas atitudes, o quanto eu estou realmente me projetando para o futuro ou ficando preso àquela realidade criada. E então eu vou falar um pouquinho para vocês, depois dessas palavras mágicas, eu vou falar também para vocês do momento mágico da vida da gente, que é em que eu estou pegado. Na verdade, por que eu faço o que eu faço? Da maneira como eu estou fazendo. Enfim, por que tu trabalha do jeito que tu trabalha? Por que tu estuda do jeito que tu estuda? Por que tu vive da forma que tu vive? Né? Eu já dou a resposta para vocês, antes mesmo que vocês pensem nisso. Muito simples, porque todos nós fomos padronizados dentro de um determinado formato social. E acabou. Então, por exemplo, um padre, ele tem um estilo de vida. Um médico tem um estilo de vida. Um engenheiro tem um estilo de vida diferente. O cara que passa o dia catando lixo tem um estilo de vida. Aquela pessoa que não faz absolutamente nada, que está lá, sei lá, embaixo de um viaduto, tem um estilo de vida. Mas todos eles têm um padrão, até na forma de vestir, no jeito de falar, no corte de cabelo, enfim, tudo é padronizado. E esses padrões são os apegos que cada um de nós passamos a ter. Vocês vejam bem, quando tu defende um time de futebol, é um apego. É um apego que pode se tornar, inclusive, um fanatismo que pode te levar a agredir, a passar a disputar espaço com pessoas que são teus irmãos, que estão na mesma posição que tu aqui, né, no desafio do que nós chamamos vida, no experimento do que nós chamamos vida. Né? Então, gente, é muito importante que nós entendamos que todo esse processo de padronização, ele passou a existir em função desses apegos que nós temos a conceitos e preconceitos. Então, a sociedade, de um modo geral, ela é gerida por esses conceitos, né, que cada um de nós tem a respeito de nós mesmos
e das pessoas que nos cercam, e gerada por nossos pensamentos. É muito importante entender isso, que ela é gerida pelos conceitos e gerada pelos pensamentos. E pensamentos múltiplos de cada um de nós. Como nós vivemos, ainda estamos num processo de modificação, mas ainda estamos vivendo a velha energia da dualidade. Ainda estamos presos a necessidade do ter para ser. E olhe bem, é bem o contrário. Nós andamos na contramão. Nós temos é que ser para ter. Entendeu? Então, eu sempre digo, não precisa ser o melhor, seja bom. Pronto, se tu for bom, tu já tem todas as coisas. É só o que basta, é ser bom. Esvazie-se, então, esvazie-se dos conceitos que te fazem escravos do dia a dia. Como, por exemplo, esvazia-te do conceito de necessidade de uma posição social para que tu seja reconhecido. Tu não precisa de ser reconhecido. Basta que tu seja tu mesmo. Porque tu, como tu mesmo, na simplicidade do teu eu sou, tu é uma peça importante na construção desse universo. Então, gente, essas pouquinhas palavras que a gente passou para vocês, e eu espero que vocês tenham anotado, e se não anotaram, nos peçam, que depois a gente pode passar isso para vocês novamente, e com um pouquinho de consciência a respeito do que realmente tu quer para a tua vida, e a possibilidade imensa de tu mudar tudo o tempo inteiro. Basta tu mudar o teu formato de vida. Basta tu realmente passar, em primeiro lugar, a acreditar em ti. Isso é fundamental. A te olhar no espelho e realmente te reconhecer quem realmente tu é e te tornar no espelho a pessoa verdadeira que tu é, não a pessoa que os outros querem ver, mas a pessoa que tu realmente pode ser e deve ser. Podemos sim viver melhor todos os dias. Basta que a gente pratique. Pratique. Então, modifique a sua forma de pensar a sua vida. Modifique a forma de falar a sua vida. Modifique a atitude. E você vai ver que coisas novas e muito positivas vão começar a acontecer na sua vida. Eu acho que já enchemos vocês de informações por hoje. Vamos deixar um pouquinho para os próximos vídeos. Tá certo, gente? Uma boa noite, muito obrigado pela participação de vocês e lembre-se que o Projeto Atitude tem um único objetivo: que todos os seres sejam felizes. Namastê. Tchau, tchau. Até a próxima.